o Palmeiras ele já começou errado já na escalação. Eu fiz uma pergunta pro Kera ali sobre o Abel, sobre a escalação que o Abel, né, colocou em campo. O Abel não pode jogar contra um Messi, contra um Soares. São os dois jogadores, hoje o Messi um dos melhores jogadores da história do futebol. E o Soares não podemos deixar fora também, né? Por mais que ele tenha esse problema no joelho, que a gente vê ele correndo, ele sofre mancando correndo, e tal, mas olha o gol que ele fez ontem. Enfim, o Abel não pode se dar ao luxo de jogar sem um volante marcador. O Abel, ele entrou com 2 volantes, são volantes que sabem jogar, que gostam de jogar, que gostam de sair pro jogo. São praticamente segundos volantes. Então, a gente viu o jogo ontem, o Messi andando em campo e mesmo assim andando, criando muita dificuldade para a equipe do Palmeiras. A gente viu um Palmeiras ontem, fazia tempo que eu não via o Palmeiras jogar tão mal como jogou ontem. Né? Chegando nas bolas sempre atrasado, nunca marcando a equipe, os jogadores do Inter Miami, nunca marcando próximo, sempre todas as bolas que os jogadores da equipe do Inter Miami pegava, o jogador do Palmeiras estava distante e quando chegava atrasado. E quando você chega atrasado, um jogo de corpo, Bote errado. É isso. Então, o Palmeiras ontem terminou o primeiro tempo, poderia ter tomado 3. Poderia ter ido pro vestiário com 3-0. Um time que é pior que o Palmeiras. Um time pior que o Palmeiras. Se você colocar no papel, o Messi e o Soares só que ganham dos jogadores do Palmeiras, porque o resto, todos os jogadores do Palmeiras são melhores do que o time do Inter Miami. Então o Palmeiras correu o risco de sair fora ontem no jogo. Ficar fora, dependendo do que acontecesse no jogo. Se o Inter Miami ganha o jogo de 2-0 e o Porto ganha foi 4-4. Se o Porto ganha de 5-4, o Palmeiras está fora da próxima fase. Mascherano tinha razão. E tínhamos como o confronto mais simples, entre aspas, pro Palmeiras, né? Sim. Nessa fase de grupos, um time muito desconectado, assim, tentando muitas bolas longas ali com o Estevão, isolado pela direita, mas não fez muito que isso. E quando a gente falava ontem, antes do jogo, fazendo uma prévia de como seria a partida, a gente falou sobre não deixar o espaço e marcar os passos para o Messi. O Messi jogou com uma tranquilidade com o espaço e o Palmeiras muito desconectado. Os setores muito ruins, assim, um interligado ao outro e o meio-campo sem intensidade. Só que no segundo tempo, o Abel tem que ser reverenciado porque começou o time com uma escalação que não deu muito certo, mas no segundo tempo colocou um pouco mais de intensidade e conseguiu empatar o jogo e salvou a classificação do Palmeiras. Mas é uma desatenção, melhor dizendo, que o Palmeiras não pode ter a partir do Botafogo agora. Senão vai ficar pelo caminho. Fica fora. Porque o Botafogo, ele tá super ligado, com uma raça, assim, incrível. Então, o Palmeiras tem que ficar ligado nisso. Acho que o saldo é positivo, velho, se você parar para analisar agora falando friamente. Porque o Palmeiras realmente começa mal, mas o Palmeiras tem um controle emocional muito grande e se adapta de novo à partida com os jogadores que entraram em campo, colocados e promovidos pelo Abel, consegue voltar e dar a volta por cima para recuperar o resultado. O Palmeiras consegue um empate que coloca a equipe na primeira colocação do seu grupo. Então, assim, o Palmeiras não foi bem no início do jogo, é fato. Mas esse controle emocional, essa volúpia de nunca desistir e de ir até o final em busca do resultado, vale a gente ressaltar. E também vale a gente ressaltar a declaração do técnico da Inter Miami, ou do Inter Miami, o Mascherano, dizer que o Palmeiras realmente era um time grande, mas que ele tinha jogado num time muito maior. Até porque o time que ele jogou, o Corinthians, nunca sofreu pro Inter Miami. Nunca. Nós nunca empatamos pro Inter Miami. Nunca sofreu com esses caras. Nunca jogou. Tinha razão, Mascherano, então. Fica aí na televisão olhando. Tem que ter olhando. uma paciência, Fefão. É verdade. Só tomando remédio, Fefão. Só tomando remédio. Pra mim, um dos piores jogos do Palmeiras na temporada. O Palmeiras foi muito mal ontem contra o Inter Miami. O Inter Miami é um time inferior ao Palmeiras. O Palmeiras estava espaçado em campo, não conseguia trocar passes porque errava passes e também os jogadores muito espaçados. Jogadores, alguns com medo de jogar, assustados mesmo, principalmente com o Messi, com o Luis Soares. Quando o Inter Miami fez 1-0, o Palmeiras realmente ficou assustadíssimo, ficou perdido em campo. O Abel
escalou muito mal o time do Palmeiras, muito mal mesmo. Não dá para você não começar com o Maurício, não dá. O Maurício tem que ser titular, o Rafael Veiga vive um péssimo momento e tem que ficar no banco de reservas, por mais que ele tenha feito muito pelo Palmeiras. O Palmeiras realmente fez um jogo muito ruim. No segundo tempo, com as alterações, o Palmeiras melhorou um pouco. O Paulinho jogando realmente fez a diferença. Para mim, foi o melhor jogador da equipe do Palmeiras e o Palmeiras conseguiu empatar o jogo. Mas o Palmeiras, por pouco, como disse o Assunção, poderia ter ficado fora, porque estava perdendo o jogo e se o Porto fizesse mais um gol, o Palmeiras poderia ser eliminado pelo Inter Miami. Então, o Abel tem que repensar 87 cruzamentos em 3 jogos para a área. É muita coisa. É um repertório muito fraco do Palmeiras nesse Mundial. O Palmeiras teve 120 bolas longas durante os 3 jogos do Mundial. Aquela bola mais esticada para tentar um contra-ataque. É um repertório pobre. O Palmeiras precisa melhorar porque tem um timaço. Gastou R$500 milhão em contratações e está jogando muito pouco nesse Mundial.